Pois bem, irmãos, o profeta de Deus pregou todas estas mensagens que foram gravadas e elas foram armazenadas com um objetivo, porque o Senhor, o anjo do Senhor, disse para ele: armazene alimento. O anjo do Senhor disse para o profeta: armazene alimento. E ele fez isso. Logo o homem parte, vai embora, né? Era simplesmente o vaso que Deus usou para trazer a mensagem. Eu sempre tenho dito, e eu sempre tenho pregado aquilo que o irmão Branham disse, que o anjo disse para ele. O irmão Branham, o anjo nunca disse que o profeta seria aquele que ia até o fim precursar a vinda. Ele disse que a mensagem, foi isso que o anjo disse. Porque o irmão Branham, o homem morreu, está enterrado faz tempo, foi embora. Mas o alimento armazenado, a mensagem, é que está fazendo isto. Porque em 1933, lá no Rio Ohio, foi isso que o anjo do Senhor disse para ele. Disse quando ele desceu: assim como João Batista, veja, aquela coluna de fogo que desceu ali quando ele estava batizando, centenas de pessoas estavam ali às margens do rio e viram aquilo, gente desmaiava, né? Saiu até em noticiários, luz misteriosa, aparece lá quando um pregador estava batizando, tal. E daquela voz veio a seguinte mensagem: assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem. Foi isso que ele disse. Ele não falou tu, ele disse: tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Agora, não existe mensagem sem mensageiro, né? Mas o anjo do Senhor disse para ele: armazene alimento, porque Deus tinha um povo para se alimentar com ele, e Deus tem, amém? Deus tem. Então, cada mês nós recebemos alimento, nós sempre recebemos este alimento que foi armazenado, e nós devemos nos alimentar, amém? Lermos a nossa Bíblia, lermos a mensagem, porque existe uma unção muito grande nisto. Não foi de brincadeira e nem foi por acaso que o anjo mandou ele armazenar. Amém? Porque Deus sabia que o povo precisaria desta mensagem. Os eleitos precisariam desta mensagem. Porque quando a gente olha, você não encontra recurso para ser arrebatado fora desta mensagem. Não tem. Por melhor que seja a denominação, ela não tem. Porque tudo que eles têm é credo, dogmas, doutrinas de homens.
viu? Que vem aí alastrando por muito tempo, empurrando, e por isso não produz fé de arrebatamento. Mas Deus, sabendo disso, Ele nos deu esta mensagem, porque através dela, o diabo tem tentado tirar essa mensagem da igreja, irmão. Não pensa que ele não tem tentado, ele tem, viu? Satanás tem feito de tudo para tirar a mensagem da igreja, e ele tem usado artifícios, tem usado tantas coisas para tirar a mensagem da igreja, fazer com que o povo não leia a mensagem, que o povo não creia mais na mensagem. Ele tem levantado muitas e muitas coisas para tirar esta mensagem dos eleitos. Mas o eleito não fica sem esta mensagem, viu? Ela é dele, ela é da noiva. Isso é propriedade da noiva de Jesus Cristo, viu? O eleito nunca rejeitará esta mensagem, nunca. O eleito sempre ficará com esta mensagem. E a verdadeira igreja, a noiva de Cristo, terá essa mensagem na igreja, não tirará ela da igreja. Então nós recebemos esta mensagem aqui, agora, o poder do diabo e o poder de Deus. Na verdade são duas mensagens em uma, E eu gostaria dessa noite de ler algumas coisas aqui desta mensagem. A primeira, o poder do diabo, porque são os únicos dois poderes que existem, irmãos, que estão em operação na terra. São os dois lados. Não existe três lados, só existe dois. Não existe neutralidade mais. A pessoa diz, eu só fico neutro, não tem como. Este tempo do fim é tempo de escolha, de realmente decisões finais, de mostrar de que lado a pessoa está. Só existe dois caminhos, não existe três. Que eu saiba, até onde eu sei, Jesus disse que há apenas dois caminhos e apenas duas portas. Há o caminho largo e o caminho estreito. Há a porta larga e a porta estreita. Não existe três. Ou você entrou pela porta estreita, ou pela porta larga. Ou está no caminho estreito, ou no caminho largo. Não existe neutralidade e nenhuma terceira opção. É como dizer assim, ou vai ou fica. Não tem negócio, eu nem vou e nem fico. Vai para onde? Não existe isso, ou vai ou fica, ou é arrebatado ou não, Ou entra na arca ou fica fora. Então, só existe dois poderes, o poder de Deus e o poder do diabo. Os dois são opostos, os dois estão em operação. Na igreja de Deus está o poder de Deus. Amém? O poder de Deus, ele está em operação na igreja de Deus, no povo de Deus, nos filhos de Deus. É aí aonde o poder de Deus está operando. Mas
do outro lado tem o outro poder, que também está em operação. Eu creio que nós não queremos estar sendo operados pelo poder do inimigo, certo? Nós não fomos chamados para isto. Agora, ele citou aqui, lógico que não foi a escritura que eu li como base, mas ele citou essa mesma escritura de 2 Crônica 22:10, porque aqui o profeta leu aqui foi Êxodo capítulo 2, deixa eu olhar aqui, do versículo 1 e 2. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Veja como é, né? Uma coisa, um homem da casa de Levi e se casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. O profeta disse que o livro de Êxodo, ele é um livro de redenção. É um livro de redenção. E dentro aqui do livro de Êxodo, ele mostra 3 poderes em operação. É o poder do diabo, o poder da fé e o poder de Deus. Agora veja, eu vou ler aqui do parágrafo 25. Você vai entender por que eu li Crônicas. E se nós observar, tem muito a ver com Êxodo 2, onde eu acabei de ler, onde o profeta leu, porque lá, o que estava acontecendo? O faraó, inspirado por Satanás, procurou destruir o projeto de Deus. Certo? Ele queria destruir o libertador. E ele usou seu poder para aquilo, para matar Moisés. Mas aqui houve uma mãe inspirada pelo poder da fé. O poder da fé foi lá, fez uma arquinha de junco, artesanato. Eles eram bons de fazer isto. Cortaram juncos. Juncos, você sabe o que é, né? Aquelas tipo taboquinha que a gente conhece aqui, só que mais fininho. Eles tiravam aquilo e faziam os cestos, os cestinhos de junco. E ela fez um pequeno cesto e ela betumou aquela arquinha. Na Bíblia, eu observo 3 arcas. A arca de Noé, que foi feita de madeira de gofer, esponjosa, frágil, que se pegasse aquela madeira e colocasse ela assim na água, rapidamente ela encharcava, a água entraria nela porque ela tem poros abertos e ela afundaria. E foi exatamente a madeira que Deus mandou Noé usar, uma madeira esponjosa. Repito, se colocasse ela na água, em cima da água,
ela encharcaria e a água entraria nela e ela afundaria. Deus poderia ter mandado outra madeira, não daria certo. Tinha madeiras duras, firmes. Tinha. Mas pesada. É muito pesada. É interessante. A arca é uma obra-prima de Deus. Se você observar, aliás, ela era a palavra, de acordo com a palavra, porque as especificações do tamanho, altura, largura, comprimento, modelo, tudo era a palavra de Deus, porque Deus ditou cada centímetro, e Noé não acrescentou nem tirou nenhum centímetro. É isso que nós devemos fazer quando ouvimos a palavra de Deus. Nós não podemos acrescentar nem tirar um centímetro. Devemos fazer da maneira que Deus diz, porque senão não dá certo, não resistirá. E a madeira de gofre, para fazer a arca, era esponjosa. E quando Noé usou e construiu, por isso havia críticas. Não é? A crítica não era só porque não havia chuva mesmo, também por causa daquela construção. Tá, Noé, tá bom, vai que chove. Mas e essa madeira aí? Eles não entendem o projeto de Deus. As pessoas não entendem o projeto de Deus. Que Noé não estava construindo segundo sua própria inteligência, o seu próprio meio, o seu próprio projeto. Era projeto de Deus. A arca era modelo de Deus. Era o tamanho, era o projeto. Noé só foi lá e fez, do jeito que Deus mandou fazer. Amém? E por isso foi salvo. É isso que a pessoa deve fazer do jeito que Deus diz. Amém? E será salvo. Não tentar acrescentar aqui, tirar ali, mudar a coisa, não. Então a primeira arca, ela foi feita assim. Agora, tem uma coisa ali gloriosa. Quando ele terminou de fazer a arca com aquela madeira, Deus disse: agora você vai betumar por dentro e por fora. O betume era uma resina extraída de uma árvore. Uma árvore, eles iam lá e batiam, tiravam, extraíam a resina, colocavam em um caldeirão lá, alguma coisa assim, e eles esquentavam aquela resina, e quando ela estava quente, Noé ia lá, pegava e preenchia, e betumava aquela madeira, e aquela resina quente penetrava naquela madeira esponjosa, e quando ela ficava fria, aquela madeira ficava impenetrável. Impenetrável. Isso é um quadro perfeito. O profeta falou isso com a igreja. Ele falou que esse é o projeto de Deus com a igreja. Porque nós fomos cortados das ramas da humanidade, árvores, madeiras esponjosas, fracas,
Aí a pessoa diz, como é que pode ser um sujeito tão fraco como aquele, uma sujeita tão fraca como aquela? Da mesma forma que Deus escolheu a madeira de golfe, é porque as pessoas não compreendem o projeto de Deus. O projeto de Deus, ao apanhar uma pessoa fraca, frágil, é Ele betumar ela por dentro e por fora. E o betume é o Espírito Santo. E quando Deus apanha essa madeira frágil, esse irmãozinho, essa irmãzinha fraca, mas Ele betuma ele. Interessante que é por dentro e por fora. É por isso que eu digo, o crente, ele não é crente só por fora, não. Não existe isso. Sou ungido. Só por fora? A arca não foi betumada só por fora. Viu? É crente por dentro e por fora, irmão. Então, aquela resina, ela representa o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo penetra na nossa vida, ele enche, preenche os defeitos ali, aquelas brechas que tem na nossa vida, as brechas que poderiam acontecer de algo entrar ali para prejudicar. Quando ele betuma você por dentro e por fora, você se torna impenetrável. Ou seja, o mundo não penetra mais em você, as modas do mundo não penetram mais em você, os desejos do mundo não penetram mais em você, nada deste mundo entra mais, porque você está betumado por dentro e por fora pelo Espírito Santo, e isso se torna um crente selado, impenetrável. A arca foi assim. Agora, observe que ao fazer a arca de madeira de golfe, ele tirou a resina de uma outra árvore. De onde veio o Espírito Santo? Então, eles iam lá, batiam até extrair a resina, para betumar aquela madeira fraca. E foi isso que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi batido, até que dele saiu esta resina poderosa para betumar a nossa vida. E nós podemos resistir aos impactos, aos juízos e todas as coisas que vêm contra nós. Foi daquela árvore santa, perfeita, que foi batida, que foi extraído a resina. Esse é um quadro maravilhoso, né? Eu creio que todos vocês entenderam perfeitamente de onde veio o Espírito Santo, para quem. A madeira fraca não era Jesus. Jesus não era madeira de golfe. Madeira de golfe sou eu, você. A madeira fraca éramos nós. Ele era a madeira que tinha a resina. A madeira que tinha a resina era Jesus. Nós não tínhamos resina nenhuma, nós era madeira frágil, esponjosa. Quem tinha a resina era Jesus. Já podia ir para casa, estou feliz. Quem foi batido foi ele. Foi dele que saiu a resina para nos ungir, para fazer a mesma coisa que aquela resina fez com a madeira de golfe. Você podia dizer, essa madeira aí era fraca, ela poderia afundar, mas pega ela betumada e coloca na água, ela não afunda. O trabalho, presta atenção agora, que o trabalho de Noé é o mesmo nosso. O trabalho nosso é o mesmo de Noé.
Sabe o que foi que Noé fez? Tomou o devido cuidado de não deixar nenhuma brechinha sem o betume. É isso que nós devemos ter cuidado, porque cada brechinha o inimigo procura se aproveitar. Ele encontra uma brechinha aí, ele vai lá. Ele está procurando uma brechinha em mim e em você, para poder danificar esse projeto de Deus. Por isso o cuidado de Noé era betumar toda a arca, por dentro e por fora, e não deixar nenhum vazamento, nenhuma brechinha, nenhum pedacinho, nenhum canto, nem mesmo uma emenda, nada dele. Ele betumou a arca completamente, para ter certeza de que não entraria uma gota de água do dilúvio, e não entrou. O mundo cinematográfico faz filmes da Arca de Noé. Eu assisti um filme do dilúvio, da Arca de Noé, e quando a chuva estava caindo, começou a gotejar dentro, começou a entrar água, eles estavam lá tampando. Eu falei, que coisa! Viu? Que coisa! Tem vazamento essa arca. A de Noé não tinha. Ela só ficou pronta para resistir quando ele betumou por dentro e por fora. Então, o trabalho de Noé era apanhar aquela resina e betumar. O nosso é o mesmo. Somos nós que devemos preencher com Deus, com o Espírito Santo, a nossa vida. Aplicar a resina, ver onde nós estamos deixando uma brechinha ali, acolá, e procurar tampar aquilo, porque o juízo está chegando. Você entende? Então, esta foi a primeira arca, e ela foi betumada. A segunda arca foi esta arca da Joquebede. Veja, pela fé, Noé, não é? Você vai ler no mesmo capítulo, pela fé, Joquebede lá. Poder da fé. Foi lá, fez uma arca de junco. Viu? Olha só a segunda arca como foi feita. No tempo em que havia uma destruição, morte, mas ela foi lá, preparou aquela arquinha de juncos e betumou. A segunda arca também foi betumada, por dentro e por fora. Tinha um certo barro lá no Egito, colocou por dentro assim para ter um pouquinho mais de... O profeta fala aqui acho que é nessa mensagem que ele diz isso. E ela betumou aquela arquinha, fez com todo carinho e colocou Moisés ali dentro, com 3 meses. 3 meses. Pequenininho ainda, né? Colocou ele lá, porque ela conseguiu esconder ele por 3 meses. E colocou ele dentro daquela arquinha, fechou, levou ao Nilo, era o único lugar que tinha, com os olhos em lágrimas, mas a fé em Deus. Os olhos em lágrimas, mas a fé em Deus, ela cria que Deus cuidaria daquele menino. Esse é o poder da fé. Ela crê que Deus cuida, mesmo nas maiores adversidades.
O poder da fé crê que Deus cuida, que Deus dará um jeito. Ela não sabia como ia acontecer, mas a fé não está preocupada com isto. Ela simplesmente fez, acreditou, Deus cuide desse menino, e jogou ele no Nilo. Ela com os olhos em lágrimas, mas a fé em Deus. E aquela arquinha, assim como a arca de Noé foi por cima das águas do dilúvio, e a morte não conseguiu afogá-lo nem matá-lo, e ele ficou com vida, a segunda arca, com Moisés lá dentro, com o eleito lá dentro, com o Filho de Deus lá dentro, com o libertador lá dentro, com aquele vaso predestinado. Ele foi por cima das águas do Nilo, e o vento começou a soprar, e Deus soprou aquela arquinha, aquele ventinho, vai, desce um pouquinho mais, eu vou te levar para um lugar seguro. Sim, não foi ninguém que empurrou a arca, não tinha lá uma como é que chama? A arquinha não tinha um motor para empurrar ela, não tinha um remo, ela simplesmente colocou lá. Quem levou, oh glória, quem levou aquela arca até a filha de Faraó, lá naquele ponto de banho? O mesmo rio, porém, havia um ponto de banho em que elas banhavam, e lá não tinha muito crocodilo, porque se tivesse crocodilo elas não iam tomar banho lá, certo? Tivesse crocodilo, a filha de Faraó com as suas, elas não iam tomar banho. Você acha que ia? Um crocodilo medindo 5 metros de comprimento? Não ia nada. Então, havia um ponto lá de banho. Vocês veem que elas foram banhar no Nilo. Mas quem trouxe aquela arquinha lá do ponto em que a mãe dele soltou ela? Porque não foi aqui, 10 metros, eu botei aqui, lá está, filho de Faraó, vou botar aqui, eu vou ficar vendo se ele... Não, meu irmão. Só Deus sabe quantos quilômetros aquele... Ei, Deus poderoso! Só Deus sabe quantos quilômetros aquela arquinha com Moisés dentro desceu o Nilo. Mas Deus estava lá com seu vento impetuoso, soprando. E lá vai a arquinha. E Deus soprando, desce. Pega essa correntezinha, desce. Os crocodilos olharam aquela arquinha. E o diabo está em todo lugar. E os crocodilos olharam aquela arquinha, e quando começaram a se movimentar, o profeta disse que lá tinha um corredor de anjo, que ninguém via, mas os crocodilos viam, assim como, sabia que Deus pode fazer, uns veio, outro não? A jumenta de Balaão viu o anjo, e Balaão não viu. Um animal irracional viu o anjo do Senhor com a espada, e o Balaão não viu, o ser humano. Ninguém estava vendo o anjo ali, mas os crocodilos não puderam se aproximar daquela arca. Deus cuida. O poder da fé, veja, o poder do diabo é para matar, o poder da fé é para crer em um Deus que cuida, e quando o poder da fé chega ao ponto, o poder de Deus entra em ação. Então lá estava o poder do diabo matando os meninos, lá estava o poder da fé
colocando aquela criança naquela arquinha. E quando o poder da fé agiu, então o poder de Deus entrou em cena para levá-lo com segurança até aquele ponto de banho. Eu fui ali para o Poção com a Núbia, passei ali naquele açude, e é tão bonito quando você vê o vento soprando sobre as águas. Você já viu que faz aquelas ondinhas, e o vento soprando sobre ela assim, aquele lago, aquele açude, viu? Quando está bem limpo, cheio de água, você vê aquelas ondinhas se mexendo. O que é aquilo? O vento soprando, e parece que ela vai assim, mantendo aquele lugar vivo, mexendo com aquela água, o vento. E eu falei para ela, não é, naquele dia, eu falei, filha, é tão bonito, né? Eu falei, Deus, sopra sobre mim, sopra teu vento sobre mim, move essas águas. O vento que veio no Pentecoste, impetuoso, poderoso, sopra sobre mim, Senhor. E lá estava aquela arquinha, e o vento de Deus guiando aquela arquinha. E parou exatamente, e a Miriam, sua irmãzinha, tão cuidadosa, correndo pelas margens ao longe e olhando. Eu quero ver o que vai acontecer com meu irmão. É bom ter alguém olhando para você, não é? É bom. Talvez você nem sabe, mas tem um irmão preocupado contigo. Talvez você não sabe, talvez você esteja dentro de uma situação de perigo e pensa, ninguém olha para mim. Não, tem alguém por ali olhando por você. E a Miriam, a irmã de Moisés, estava lá olhando, acompanhando, e a arquinha descendo, e ela não desistiu, viu? Ela queria ver aonde ia dar. Uma menina, mas ela tinha um sentimento de irmã. Ela viu a lágrima da mãe dela, ela viu a fé da mãe dela, e ela ao longe olhando, ali dentro vai meu irmão. Se nós pudéssemos olhar um para o outro, e quando houvesse um problema, uma dificuldade, cercado, nós olhássemos e dizíamos, ali dentro daqui está meu irmão. Eu vou olhar para ele, eu vou ver a chegada dele. Creio que ele não vai perecer. E Miriam foi acompanhando, e ela viu aquela arquinha descendo o rio, viu? Eu não sei, eu digo, talvez ela viu alguns crocodilos, lá tinha demais, ainda hoje tem. Mas talvez ela ficou observando com medo, meu Deus, os crocodilos, que não vá, orando por ele, que não vá para o meu irmão, fiquem longe dele. É assim que um irmão verdadeiro faz. Diabo, fique longe do meu irmão. Diabo, fique longe da minha irmã. Saia daí, não se aproxime dele. E lá vai. De repente ela consegue ver um murmúrio, ouvir o murmúrio. E ela disse, as moças que vão tomar banho. Quando ela viu que a arquinha foi descendo em direção a elas, ela correu. E a filha de Faraó ouviu o grito, porque o menino estava chorando. Deus fez o bebê chorar. Deus faz tudo. Deus faz tudo. E quando chegou perto, Deus fez ele chorar. Chora, Moisés. Chora, Moisés. 3 meses chorando dentro da arquinha.
E elas ouviram. Que é isso? De repente uma mulher disse, correu, pegou, lá estava a arquinha, trouxe. Quando abriu era um bebê. A filha de Faraó disse, é dos hebreus. O que vamos fazer com ele? Dá-me ele. Eu vou criar. Amém? Veja, Deus mandou Moisés para a casa do inimigo. O profeta diz, ele joga poeira na cara do diabo a hora que ele quiser. Mandou Moisés ser criado na casa daquele que estava mandando matar. Eu louvo, meu Deus, eu louvo, meu Deus. Meu Deus é grande. O faraó quem tinha que pagar o salário. O faraó quem tinha que... Ele quem pagou. E a filha de Faraó disse, mas o menino é pequeno, precisa de leite, de amamentar. E a Miriam chegou e disse, senhora, minha senhora. Eita, irmãzinha esperta. Irmão, Jesus tem gente esperta, viu? Revelado, atento. Miriam não era cochilona, não. Atenta. Quando ela viu que a filha de Faraó pegou o menino, ela disse, está salvo. Está salvo. Está salvo. Aleluia. E ela correu para lá e disse, eu conheço uma mulher que pode amamentar para você. Eu conheço uma mulher que pode amamentar para a senhora. Ela disse, leva e eu ainda vou pagar o salário. Amém? A Miriam trouxe a mãe do menino. Como eu posso pensar em ver, em meditar a reação de Joquebede. Diferente agora, quando ela não sabia o que aconteceria com ele quando despediu ele dentro daquela arquinha, agora estava recebendo de volta. Tudo que você entregar nas mãos de Deus, Ele te devolverá. Ela confiou no Senhor. Esse é o poder da fé. E quando o poder da fé entra em ação, o poder de Deus devolverá o resultado. É assim que Deus faz. De repente a Miriam disse, mamãe, vamos buscar o Moisés. O que, minha filha? Mamãe. Porque quem foi buscar foi a Joquebede. Ou melhor, a Miriam. A Miriam, que foi lá na filha de Faraó, disse, eu conheço uma mulher. Eu conheço uma mulher que pode amamentá-lo para você. E a filha de Faraó disse, então vá lá buscar ela. A Miriamzinha, eita, sei que ela ia jubilando. Moisés está salvo, Moisés está salvo, Moisés está salvo. Correu e disse, mamãe, vamos buscar o Moisés. Ai meu Jesus, Senhor Jesus, me ajude. Mamãe, vamos buscar o Moisés. O quê? O Moisés está salvo. Como assim? A arquinha foi lá e ela contou a história. E a Joquebede correu com a Miriam. Como é que você imagina ela pegando aquele bebê de volta? Eu acho que só uma mãe compreende o que é isso. Viu? Pegar nos seus braços de volta e dizer, como é bom confiar no Senhor. Levou para casa. E a filha de Faraó disse, me dê teu pix. Que todo mês eu vou botar o salário, vou transferir. Aleluia! Isso é o poder da fé. É o poder de Deus. É glorioso, irmão. E ela amamentou com todo prazer, agora livre de perseguição.
Oh, como Deus faz as coisas! Além de amamentar o seu próprio filho, ser assalariada, ainda estava guardado, livre, sabia que ninguém podia matá-lo, tinha a proteção do palácio de Faraó. E quando terminou de desmamá-lo, ela entregou para o palácio. Deus disse: eu quero que você... Era Deus, era o projeto de Deus. Não tem como barrar. Às vezes parece que vai dar errado, a gente não entende, mas é perfeito. Deus gosta de mostrar seu poder, disse o irmão Branham. E é preciso situações serem criadas, é preciso situações virem à existência para o poder de Deus agir nas situações. Aqui, em 2 Crônicas, capítulo 22, aconteceu uma coisa semelhante. Novamente o diabo tentando matar a semente de Deus. Assim como ele tentou matar a semente de Deus, Moisés. Aqui novamente, porque uma das coisas, profetas, que o diabo sempre faz, é isso aqui, olha. Vejam, assim que vimos o primeiro capítulo de Êxodo, do livro da redenção, encontramos o diabo ali para interromper o próprio programa de Deus. A primeira coisa foi o decreto editado pelo faraó, que eles jogariam no rio todas as crianças, os meninos nascidos dos hebreus, e os afogariam. Pense nisso. Aquele mesmo diabo com olhos de lagarto, como lá no princípio. Veja, Abel, não foi isso que ele fez lá no princípio? Matou Abel? Assim que Satanás viu que através daquela semente justa, através de Abel, viria o Redentor, rapidamente ele começou a trabalhar para destruir a própria coisa, a própria ferramenta escolhida que Deus iria usar. Ele foi direto para destruí-la. Viu? O diabo quer destruir tudo que é de Deus, tudo que é para servir a Deus. Ele quer destruir. Veja, no tempo de José, quando Deus estava manifestando o Filho de Deus, Jesus Cristo, através de José, veja como Satanás veio, por volta do capítulo 27 de Gênesis, como Satanás veio para destruir José, e o teria feito, vejam, a própria ferramenta que Deus iria usar. É aí que Satanás tenta destruir. É aquela ferramenta que Deus vai usar. Aquela pessoa que Deus vai usar, o diabo vai destruir, porque ele sabe que se ele deixar, ele está aflito, mas de todo jeito ele está aflito. Amém? Porque Deus sempre protege a sua ferramenta. A ferramenta escolhida que Deus iria usar, ele foi direto para destruí-la. Está vendo? Aí o profeta usa, em Crônicas, por volta do capítulo 22, ele tentou destruir a semente real. Observemos aqui agora, Crônicas. O rei aqui era Acasias. E Jeú. Acasias, que era da linhagem, era filho de Jeorão, rei de Judá. E Jeú
executou lá o juízo contra a casa de Acabe, e ele achou, aqui é o verso 8, olha, vou ler aqui para vocês. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Mas ele estava o destruidor fazendo aquilo. Ele foi ungido para fazer aquilo. Jeú foi ungido para destruir a casa de Acabe. Então ele matou Jezabel, ele destruiu o filho de Jezabel, o rei e tudo mais. E aqui ele encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque ele se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú e o mataram. E o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, porque buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já casa de Acasias ninguém. Olha, então acabou ali. Sempre quando morria um rei, o filho dele era quem assumia, da casa dele era quem assumia, né, o trono. Essa era a regra, essa era a lei. Mas não sobrou ninguém com força, aqui diz, com força, né, para o reino, para assumir o reino, depois que Acasias foi morto. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, veja, a mãe dele. Olha onde o diabo às vezes opera também. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. O que ela queria? O que o diabo queria? Destruir a semente real. Essa sempre foi a perseguição, o ódio de Satanás. O plano de destruição é destruir a semente real, a descendência. Viu? Se você observar, foi sempre assim. Ele veio destruindo um por um, querendo pegar aquele que seria a semente real. Todos, ele veio perseguindo todos, desde Abel. Matou Abel, era a semente justa. Ele queria somente que a semente justa perecesse, para que a sua semente pervertida tomasse controle de tudo. Mas quando ele matou Abel, e ele disse: eu peguei a semente justa, Deus levantou 7. 7 foi dado em lugar de Abel, e aquilo é a ressurreição. Quando o diabo pensa que está ganhando, ele leva uma surra. Então, desde lá do Éden, ele vem tentando destruir a semente real, vez após vez, matando, quando ele pegava um, disse: eu peguei ele, agora eu matei ele. De repente lá levanta outro lá na frente, ele diz: não era ele, agora eu vou perseguir aquele. Foi lá, matava, agora eu peguei ele. De repente levantava mais um. Eita rama grande, graças a Deus. É a raiz que vai indo, brotando, vai indo, até que daquele tronco, daquela raiz, nasceu a semente real, em que ele matou. Viu? E o diabo matou. Mas foi aquela última vez, porque nenhum dos outros que ele havia matado havia ressuscitado, mas este venceu. Este venceu a morte, ressuscitou, trazendo a vitória total. Jesus Cristo, a semente real de Abraão. Mas veja o que ele fez o tempo todo. E aqui ele viu a oportunidade de destruir aquela linhagem.
Agora você lembra que Deus havia prometido que nunca faltaria um da linhagem de Davi no trono, da casa de Judá. Porque Deus havia profetizado e tinha dito pela boca dos seus profetas: o cetro é aquilo que está na mão do rei, é aquele bastão, é o cetro. E a palavra dizia: o cetro não se arredará de Judá, será de Judá a linhagem. Por isso que Jesus procedeu de Judá, e ele é rei dos reis, o cetro está em sua mão. Agora, quando o diabo viu a oportunidade de destruir, ele não brinca não. E ele veio aqui, quando Acasias foi morto, e não havia ninguém mais ali que tivesse força para tomar o reino, a velha Atalia, mãe de Acasias, foi lá, viu que seu filho era morto, levantou-se, destruiu toda a semente real da casa de Judá. Ela matou todos os meninos, os herdeiros, aqueles que possivelmente poderiam se levantar para ser rei lá. Mas, peraí, Deus tem sempre alguém. Deus tem sempre alguém. Assim como no Egito, o faraó mandou matar todos os meninos jogados no rio, crocodilo comendo, jacaré e tudo mais. Eles: vou pegar todos eles, eu vou destruir todos eles. Deus teve uma mãe lá que guardou o menino, que escondeu o menino, que entregou para Deus. Aqui também foi a mesma coisa. Quando essa senhora aqui, ungida por Satanás, mandou destruir toda a casa real, da semente real. Olha, tem um porém. Porém, Jeozabeate, filha do rei, ela era filha de Acasias. Ou melhor, era como era que é o rei? Jeorão, né? Jeorão, ela era irmã de Acasias. Ou seja, esse menino que ela salvou era sobrinho, né? Era da semente, era da linhagem real. E quando ela viu que aquele inimigo estava destruindo todos eles, ela foi lá e pegou um. Deus sempre tem um guardado, protegido, que o diabo não consegue matar. E aqui essa mulher, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, tirou de entre os filhos do rei a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, ela era uma mulher abençoada, temente a Deus, filha do rei e esposa do sacerdote, porque era irmã de Acasias. O escondeu de diante de Atalia, de modo que não o matou. Agora presta atenção, onde foi que ela escondeu? Esteve com eles escondido na casa de Deus. Ei, lugar bom para esconder. Sabe o que tinha lá na casa de Deus? A terceira arca. Isso protege demais, irmão. Primeira arca de Noé, segunda a de Moisés, terceira arca da aliança. Tu lembra qual é o número 4? É número de quê?
O número 4 é o número da ressurreição. Quem é a arca? É que aquelas outras arcas representavam. É Jesus. Cada arca daquelas representava a Cristo. Eu acho que você entendeu. Ele está em todo lugar, guardando, livrando, protegendo, sustentando. É o único lugar de salvação que existe em Cristo. A arca. E ela pegou Joás, escondeu na casa de Deus. Bom lugar para esconder, porque lá estava a arca. E assim o inimigo não conseguiu destruir. Passados anos, aquela velha assassina, viu? Procurou matar todos e achava que agora ela estava no trono e que agora ela tinha o domínio de tudo e era uma rainha muito ímpia, muito má, terrível. Mas aquele menino começou a crescer. Começou a crescer e quando ele ficou maior um pouquinho, o sacerdote Joiada tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeroão, e a Ismael, filho de Joanã, e a Azarias, filho de Obed, e a Maazéias, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Zicre. Estes rodearam a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá, os cabeças dos pais de Israel vieram para Jerusalém, e toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que havei de fazer. Uma terça parte de vós, os sacerdotes, os levitas que entram de sábado, serão porteiros das portas. E uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. Veja, três escaladas. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Não vou segurar vocês, não. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, que ministram. Eles entrarão porque santos são, mas todo o povo vigiará a guarda do Senhor. Eu não vou ensinar isso aqui não, porque está tarde mesmo. E os levitas rodearão ao rei em volta, cada um com as suas armas na mão. Qualquer que entrar na casa morrerá. Porém vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá, conforme a tudo que ordenaram os sacerdotes. Este homem estava inspirado. Quando Deus vai fazer uma coisa, Ele inspira. E os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu ao chefe das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi. Eita, armas do rei Davi! Estavam lá guardadas não sei quantos anos, ninguém tinha usado, agora é hora de usar! Chega a hora certa de entregar as armas para o povo. Eu penso que essa é a hora de nós usarmos as armas de Deus. E ele deu, olha, as lanças, os escudos e as rodelas que foram
do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. Essas armas estavam na casa de Deus. Não estava no botequim, não estava em uma vila, não estava em uma festa de aniversário. Estas armas não estavam em um piquenique, não estava em uma festinha lá, não estava em nenhum desses lugares, estava na casa de Deus. O lugar onde eu encontro as armas para lutar contra o inimigo, o lugar onde eu me arrumo, visto a armadura, me armo das coisas de Deus, é na igreja. Vestidos, era ali que estavam as armas. Ei, glória. Também, meus irmãos, isso aqui é grande. Veja, as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo, e cada um com as suas armas na mão. O povo estava disposto. Vamos se dispor. Ele dispôs, né? Ele dispôs. Cada um com as suas armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar, da casa, a roda do rei. Estava todo mundo disposto. Então tiraram para fora o filho do rei. Agora era a hora do rei sair. Quando tudo está pronto, é hora do rei sair. É hora do rei se mostrar. É hora dele ser aclamado. Atalia não estava sabendo que esse menino estava lá. Muitas vezes o diabo escuta coisas, mas ele não sabe que o Filho de Deus está ali. A semente de Deus está ali, escondida. E Atalia pensava que tinha matado todos, mas ele estava escondido na casa de Deus. Escondido na casa de Deus. Escondido na casa de Deus. Mas chegou a hora dele ser aclamado, dele sair, dele se mostrar. E toda a igreja, a congregação que estava ali, estava pronta para isso. Olha, no dia que nós estivermos todos prontos, cada um de nós em nossas posições, com as armas do amor de Deus, da fé, da compreensão, da bondade, da misericórdia, de todas essas armas, nós armados e juntos para proteger, o Rei Jesus se manifestará na igreja. Olha, então tiraram para fora o filho do rei, e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei, e Joiada e seus filhos o ungiram, e disseram: viva o rei! Esse grito foi longe, porque esse grito foi lá no palácio da velha Atalia. Não era um gritinho, viva o rei, viva o rei. Não, todos agora tinham liberdade para gritar: viva o rei! É como nós aqui na igreja gritando: glória a Deus, aleluia, ao nosso rei, está aqui o Senhor Jesus. Aí as pessoas começam a ouvir e dizer: o que esse povo está gritando ali? Que o rei está ali, Jesus está ali. Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo, que corria para louvar o rei. Quando as pessoas do mundo e o velho Satanás ouviam a alegria do povo louvando ao rei, nós não somos alegres não, irmão. Não, nada. Nós somos muito tristes. Não sei porquê, não tem razão para ser, mas nós não somos alegres. Irmão Jairo,
Ouvindo, pois, Atali a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. Ela correu lá. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna. Eu amo observar os detalhes. É o que faz a diferença em uma leitura da Bíblia, são os detalhes. O rei estava perto da sua coluna, a entrada, e os chefes, as trombetas, junto ao rei. Todo o povo da terra estava alegre. Quando você olha assim, vê Jesus, Rei dos Reis, a coluna. Sabe o que a Bíblia diz que a igreja é? A Bíblia diz que a igreja é coluna. Coluna. Paulo disse isso. A igreja é coluna. Há uma promessa lá no Apocalipse, eu não sei se é de uma das eras, que fala assim: quem vencer, eu farei dele uma coluna na casa de Deus. Coluna é algo que sustenta. E o rei estava ali ao lado da sua coluna. Ai, não vou pregar não, meu irmão, não vou pregar não, não vou pregar. Só vou ler aqui para você. E ela, veja, ela foi lá, a bicha velha, né? A assassina velha, correu lá. Ela olhou e eis que o rei estava perto da sua coluna, a entrada e os chefes e as trombetas junto ao rei, todo o povo da terra estava alegre. Estava alegre. E tocava as trombetas. Ei, barulho, irmão, tinha barulho. Barulho é sinal de alegria, de vida. Jesus está ali. Você vai ver os grilos cantando. Jesus está ali, os grilos, cri, 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 cri. Nada, irmão. Aliás, os grilos cantam porque sabem que Deus existe. Graças a Deus. Mas a expressão os grilos cantar é porque ninguém fala nada. Jesus está ali, não tem louvor, não tem alegria, não tem toque, não tem nada, não tem música, não tem hino, não tem batucada, não tem nada. Que Jesus triste. Nossa, que tristeza é o lugar em que Jesus está. É? Você acha que é? Quando dizia assim, que barulho é aquele? É um homem chamado Jesus que vem descendo montado num jumento. E todo mundo, aleluia, hosana das alturas, glória a Deus, filho de Davi, e aquela coisa toda. E os religiosos, que barulho é esse? Que fanatismo é esse? Que fanatismo é esse? Não precisa disso, tem gente, ele não precisa dessa gritaria para louvar a Deus, ele não sabe o que é alegria. Esse povo eufórico, é só essa gentalha, é uma gentalha que gosta de gritar à toa, e bater palma, e não sei o que mais lá. O que eles estão vendo? Não, é Jesus que vem montado num jumentinho. O que eles estão dizendo? Não, eles estão aclamando. Eles estão aclamando, ele dizendo, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E aqui estava o povo alegre, tocando trombeta, tocava instrumentos músicos. Não era triste não. Era tocando com vida, com alegria, com vigor. A Bíblia diz, louvai ao Senhor com alegria. Tocai bem. A Bíblia diz, tocai bem. Se for tocar, Estê, bota para tocar bonito. Cadê a Isa? Toca a Isa, bate no violão com vontade. Tem, louvando ao Senhor. Natanael, estava batendo hoje, eu estava olhando ele batendo, tão triste assim, só com a mão.
Bate com vida no carrão, rapaz. Louva a Deus. Um irmão aí voa num pandeiro desse, sai rodopiando pro meio da igreja, como Miriam, rapaz. Batendo pandeiro. Louvando ao Senhor. É igreja morta, fria que tem por aí. Morta, ela cantando. Oh, quão cego eu andei e perdido. Não tem um grito de aleluia, não tem glória a Deus, não tem nada, é frio, mais do que a geladeira. Um freezer, mais do que a Antártida. Crente parece uns pinguim. Congelando. Mas aqueles que estão na presença do sol, do Filho de Deus, ele levanta. Oh, glória, aleluia, vamos cantar, vamos bater palma, vamos alegrar, vamos dizer glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, bate palma aí, ó, para Jesus. Despertar o sono um pouquinho, fica de pé, levanta, desce, senta, levanta. O irmão estava me dando uma ideia, eu acho que a ideia dele é boa. Ele disse, irmão, a igreja está ficando pesada assim, manda o povo levantar, bater palma, canta um corinho, depois senta e prega de novo. Ou então instala uns fios elétricos nas cadeiras, quando tiver um cochilando, aperta o botãozinho para dar um choque. Oi, acorda, irmão. Acho que não precisa disso não, né? Ou então um irmão que está bem elétrico aí, quando está ali no culto animado de ver o outro crente, acorda. Acorda aí, rapaz. Louva a Deus, dá glória a Deus aí. Ai, bem, onde é que eu estou? Tá na igreja, homem. Ei, que Deus nos ajude, meus irmãos. Deixa eu terminar aqui, viu? Veja. E todo o povo da terra estava alegre. Tocava as trombetas. Veja, eles sabiam que agora estavam livres da tirania, daquela rainha má. O povo estava sofrendo e vendo o que ela fazia. Era uma tirania terrível, nas garras daquela rainha ímpia. Agora, um novo rei estava ali levantando. Eles sabiam que agora era diferente, que aquele era da linhagem real, que havia sido preservada, que havia sido guardado. O povo estava alegre, tocava as trombetas. Também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Cantar louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Ela não lembra do que ela fez. As pessoas fazem o mal e não se lembram do mal que faz. Aí quando chega a conta, tu não se lembra. Traição, traição. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os centuriões que eram postos sobre o exército e disse: tirai-a para fora das fileiras. E o que a seguir morrerá a espada. Ninguém segue esta ímpia, não. Porque dissera o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, que seriam o povo do Senhor. Amém! Amém! Glória a Deus! Olha o que aconteceu depois. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e derrubaram e quebraram seus altares e as suas imagens, e matando sacerdote de Baal mataram diante do altar. E Joiada, ei irmão, convertido, elimina o mal.
Primeira coisa que faz é uma limpeza na casa. Tira esses altares velhos, essas imagens velhas de coisa, tira para lá. Vamos servir ao Senhor, ele disse. E Joiada ordenou aos ofícios na casa do Senhor. Ei, mas estava ficando bom. Debaixo da mão dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria, com canto, conforme a instrução de Davi. Davi era um homem alegre, Davi era um rei alegre, Davi era um rei de louvor. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo ou coisa alguma. Viu? Vamos guardar a casa do Senhor. E tomou os centuriões e os poderosos que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziu o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalia a espada. Quer paz? Então elimina essa bicha velha. Para você ter paz, alegria, festejar com o rei, se alegrar com o rei. Amém, irmãos? Amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, amém. Deus te alegre, Deus te ajude, Deus te dê graça, Deus te dê alegria. Vamos ficar de pé. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, amém. Coisa maravilhosa é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos os irmãos que acompanharam ricamente os necessitados. Oremos sempre. Deus abençoe irmão Ezequiel, Henrique. Irmão Ezequiel está em Teresina, né? Deus te abençoe e te guarde, irmão Ezequiel. Irmão Denora Barroso, irmão Robertino de Souza Eloy. Deus dê saúde para o irmão Roberto, né? Deus dê saúde para ele. Karina Santos, irmão Erasmo, estão assistindo, Deus abençoe. Irmã Zélia, Deus abençoe. Maria Manazinha, Deus abençoe. Maria Cosmo de Lima, Deus abençoe. Irmão Josimar, Deus dê saúde para o irmão Josimar e pede oração por ele e pelo o Jairo, né, seu filho. A irmã Maria do Carmo Rodrigues, irmã Josiane da Silva Santos, Deus dê também uma boa recuperação para a irmã Josiane, Jairo Rodrigues, Maria Santos, todos vocês que assistiram, no nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Amém? Levante suas mãos para o céu e diga: obrigado, Senhor. Deixa-me ser uma coluna na tua casa, para que o Senhor venha e se porte ao meu lado, Senhor, e eu ao teu lado, e nós juntos possamos triunfar. Oh Deus, cada um aqui juntos possamos triunfar e dar louvores a Ti, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ajuda-nos, ó Pai, que possamos ter força em nossas almas e nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, cura, Senhor, aos enfermos, os necessitados. A irmã Francisca, tenha misericórdia dela, Senhor, ajude, dê saúde. Irmão Josué, irmão Erasmo, Deus, ajude a irmã Rosilene. Pai, abençoe irmã Josiane, irmão Roberto, dê saúde, Senhor. Todos que pediram oração, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Se há um irmão aqui ou irmã, nesta noite, aqui nesta igreja, que esteja doente, sentindo algum problema, está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, Deus é todo poderoso para te ajudar. E em qualquer lugar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é todo poderoso, todo suficiente. Deus, Pai todo poderoso, ajuda e confirma a tua palavra, para que então, Senhor, todos os louvores triunfem, sejam levantados ao teu nome santo. Oh Pai, quão bom és tu. Obrigado. Dirige nossos passos em paz para nossos lares. Leva em paz a cada um e
Aqueles que vão para mais longe, o Senhor proteja e guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vai em paz, Deus te ajude. Amém.